Olá, olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, a terceira da Semana da Nutrição. Prazer receber todos, quem vai assistir agora, quem vai assistir depois, que vai ficar gravada lá no GTV. E hoje tem uma música aqui muito especial, espero que vocês escutem, porque eu amo de paixão essa música. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Adoro o canto da cidade. Adoro. E aqui nessa versão que eu estou escutando, tá Daniela Mercury e Ivete Sangalo, duas deusas que eu amo de paixão, amo a música da Bahia. E essa música é uma das músicas do repertório do Tambores da Piedade, então eu sempre me arrepio quando eu escuto. E eu estava aqui esperando a hora da nossa live, quando eu me deparei com essa música, eu falei, então é ela hoje. Então é isso, gente. Hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente, essa estratégia que é super bacana, né? É uma das estratégias aí muito utilizadas hoje. E eu vou aguardar aqui um pouquinho o pessoal entrar. Já tem uma pessoa aí. Olá, boa noite. Ivânia. Ivânia, conta pra mim se você tá me vendo bem, me ouvindo bem. Já me dá um feedback aí, por favor. Oi, Luísa. Oi, Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Então, me dá um retorno aí, gente, se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Aguardando a minha super convidada de hoje. Ei, Nayane, seja bem-vinda. Oi, querida, tudo jóia? Seja bem-vinda. E vão me contando aí, enquanto a gente aguarda a Maria Edilene, que é a minha convidada de hoje. Me contem aí se vocês já tiveram alguma experiência com jejum intermitente. Alguns de vocês já fizeram, já usaram essa estratégia. Nayane, eu estou dizendo que eu estou escutando aqui essa música incrível, né? Que é o Canto da Cidade. Faz parte lá do repertório do Tambores da Piedade, você que pegou o Tambores da Piedade bem no iniciozinho ali, né? Nossa, eu fico arrepiada sempre que eu escuto. E eu estava aqui me preparando para a live e me deparei com essa música. Eu falei, é ela que vai começar hoje. É com ela. Deixa eu diminuir aqui, que a Maria Edilene já está com a gente. Eu vou convidá-la. Ei, Yara. Oi, gente, boa noite. Então, hoje é a nossa terceira live da Semana da Nutrição, comemorando aí o Dia do Nutricionista, né? E a Nayane tá falando lá, ó, eu já recente até ganhei uma aposta e disputei com as amigas do serviço. Que legal, Nayane. Deixa eu chamar aqui a Maria Edilene. Ganhei R$ 500, perdi 12 quilos. Epa, que coisa boa! Olha aí um exemplo, né, do resultado da utilização do jejum intermitente, no caso aí da Nayane, com perda de peso. Ei, Maria Edilene. Olá, Patrícia. Ainda está entrando aqui para mim, a sua imagem ainda não ficou completa, não. Tá entrando. Mas o áudio já está ok. Tá me ouvindo já? Estou te ouvindo bem, só não estou ainda vendo sua imagem. Mas daqui a pouquinho entra, né? Ai, gente, eu tô aqui com a caneca da Empório que eu ganhei do Dia do Nutricionista, que eu fiquei apaixonada com esse presente. Obrigada, Camila. Obrigada, Fabiana.
E aproveitando, né, enquanto a internet da Maridilene está completando, que a gente tem ainda essa semana, amanhã e depois, nós temos, e aí, Hilda, boa noite. Maridilene, acho que é melhor você sair e tornar a entrar, Tá. para ver se entra isso. Então, a gente tem amanhã Alimentos Funcionais com a Juliana Castro, uma nutricionista que eu tenho o maior respeito, admiração, né, minha parceira aqui de Caeté também. E na sexta-feira a gente vai falar sobre obesidade. Nós vamos encerrar a nossa Semana da Nutrição com chave de ouro, com certeza, com a Karina Vasconcelos. A Karina, a gente trabalha com grandes perdas, né? Aí, E aí, agora, deu certo? Agora tá me vendo? Você tá ótima. agora eu tô te vendo. Adoro esse sotaque. Meio arrastado aqui, viu o negócio? É tão boa essa possibilidade de encontrar, né? A gente falar. Eu digo que esse é um grande ganho da tecnologia, né? A gente poder se encontrar assim dos extremos do Brasil, né? É verdade, né? E esses tempos assim possibilitou, acelerou esse processo desse encontro à distância, mas bem próximo, né? E o bom é Exato. que parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? A sintonia foi de uma maneira tão refinada que até na fly que você fez, você colocou uma palavra que eu digo, ai meu Deus, até Patrícia parece que me conhece. Você usou a palavra polêmico. Eu digo, ah meu Deus. Quando chega as pessoas me dizem, ah, Edilene, suas polêmicas. Mas não é mesmo? Que bom estar aqui com você, viu? Muito, muito obrigada desde Foi um já, né? prazer, eu que agradeço. Por sua presença aqui na Semana da Nutrição. Eu digo que meu objetivo, assim, com essas lives, né, eu tenho feito com bastante frequência, e dentro do meu projeto aí, elas vão continuar por muito tempo, se Deus quiser, é para a gente democratizar a informação e levar sempre informação de qualidade, informação, né, baseada na ciência, no nosso trabalho, na atuação do nutricionista, porque, querendo ou não, ainda tem muita confusão em torno da questão da alimentação, né? Então, assim, quanto mais a gente puder desmistificar, trazer informação de qualidade, eu acho que a gente só ganha, né? A população, de modo geral, ganha, principalmente pensando que a gente tem muitas doenças hoje, crônicas, né? Doenças Sim, que vêm a partir do estilo de vida, né? sim. E aí, Edilene, conta um pouquinho para o pessoal, se apresenta, conta aí como é que você está na sua prática profissional, você está, como é que está caminhando aí a nutrição. Fala de onde você é. Então, boa noite, pessoal, né? Como vocês já sabem, sou a Edilene, Maria Edilene, sou daqui de Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Me formei agora em fevereiro, então eu tô novinha, assim, entrando no mercado, né? E a gente deu tempo colar grau, mas não deu tempo fazer nosso baile devido à pandemia e a gente ainda tá, assim, entraram mesmo com cara e a coragem no mercado, apesar da pandemia. Eu, como tenho algumas limitações de vida, eu já ser mãe de 3 filhos, eu cuido de minha mãe que é idosa, então eu tive que dar essa recuada, né? E sou casada, né? Eu tive que dar essa recuada para preservar a saúde da minha família. Mas estou entrando aos poucos, né? As coisas já estão aqui, no Rio Grande do Norte já está voltando, aos poucos estão voltando ao normal, só as aulas que ainda não voltaram, está tendo aí uma votação para ver se volta. Durante a faculdade, eu olhava para o jejum e via algo como não, só o jejum religioso, que é uma vez na semana, ou no máximo 2 vezes, ou uma vez ao ano, que é na Semana Santa, né?
para nós católicos. E daí, quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano, eu fui para o CONAI, que é o Congresso, e de cara, assim, a gente recebeu esse questionamento do que a gente achava do jejum intermitente, né? E eu levantei a bandeirinha do vermelho. Stop! Não, né? Porque a gente aprende na faculdade que o correto é a gente se alimentar, ter uma alimentação pelo menos 6 refeições ao longo do dia, fracionadas, né? As 3 principais, o café da manhã, o almoço e o jantar, e 2 ou 3 lanches, né? E daí, no decorrer da faculdade, eu fui estudando, olhando alguns artigos, vendo algumas publicações, e vendo que não é bem assim. Nem sempre a gente precisa estar com essa alimentação, né? Eu acho que a indústria alimentícia, ela encontrou uma brecha para inserir muitos alimentos, e às vezes alimentos de má qualidade, e isso acarretou em várias doenças para o nosso corpo, o corpo da população. É tanto que hoje a gente pode até dizer que a gente vive uma pandemia dentro de outra pandemia, que é a obesidade, não é isso? E aí isso se dá por conta da má alimentação. Tem até uma professora que ela costumava dizer que não vamos trabalhar a reeducação alimentar. Nós temos que trabalhar a educação alimentar. Porque, na realidade, a gente só se reeduca quando já é educado, né? Então, assim, a gente tem que buscar... Eu acho que você trazer essa sua história, né, Edilene? Porque é a história de uma mulher, né, que vai atrás do seu sonho, que batalha, e é a minha história também, né? Eu também voltei para a faculdade já com 50 anos, 3 filhos também, e trabalhando, né? Estudando de noite, trabalhando de dia, e essa é uma realidade da mulher brasileira, né? É muito comum. Então, assim, é dessa forma que a gente se posiciona na vida, que a gente corre atrás do que a gente deseja. Eu sempre digo, né? Que lugar de mulher é aonde ela quiser. Inclusive, na faculdade, em casa, seja onde for, né? Então, assim, é uma história que se repete, né? E que grandes profissionais passaram exatamente por essa situação, né? Então, assim, estamos juntas. Estamos Me juntas. identifiquei demais com você também por causa disso, né? Acompanhando suas postagens, vendo o quanto você também é muito guerreira. Eu digo, nossa, quero me espelhar assim em pessoas como Patrícia, né? Que vai em cara mesmo, apesar dos desafios, apesar das circunstâncias, né? Que a gente se encontra. Na realidade, a nutrição era um sonho que eu tinha há muito tempo, né? Mas que eu costumo dizer que eu protelei porque eu preferi casar, eu preferi ter filhos, eu preferi cuidar da minha família para só então me informar. Então, tudo depende das escolhas que a gente faz, né? E eu sou feliz pelas escolhas que eu fiz e poder agora estar realizando esse sonho, que tive o apoio dos meus filhos. Teve um momento que eu disse, não vou aguentar não, eu vou desistir. Aí meu filho olhou para mim e disse, vai não, você agora vai ser nutricionista. E aqui estamos nós, né, Patrícia? Então, voltando aqui na questão do jejum intermitente, né? Diferente de você, assim, que teve uma certa resistência no início ao jejum, eu já antes de ir para a faculdade me abri, né, para eu sempre me abro, assim, isso é uma característica muito minha. Eu estou sempre aberta a novas possibilidades e estou sempre procurando conhecer isso tanto na profissão quanto fora, assim, é uma característica minha. Mas no início da faculdade eu não podia nem falar em jejum intermitente. Era quase que como assim, um absurdo, um pecado, né? E a gente sabe que o jejum tem ainda que ser muito estudado, é importante, né, que tenha cada vez mais estudos, mas já existe muitos estudos também que trazem, né, segurança para nós nutricionistas usarmos o jejum intermitente como uma estratégia nutricional, né? Então, eu acho que a gente podia contar um pouquinho para o pessoal, né, o que é, afinal de contas, né, jejum intermitente? O jejum intermitente, ele é nada mais, nada menos do que a restrição calórica. Ela pode ser total, né?
como ela pode ser parcial. O jejum, ele tem que ser, pelo menos, o que inferior à minha taxa metabólica basal, para ser considerado um jejum. Então, eu consumi ao longo do dia um valor inferior em quilocalorias daquilo que o meu corpo necessita, ou a restrição total do alimento. E você colocando aí, Patrícia, de hoje a gente ser respaldado por estudo científico, é muito interessante e importante de se falar no início dessa live, que houve um biólogo japonês, acredito que você já ouviu falar, que ele ganhou o prêmio Nobel, né, por conta dessa investigação que ele fez sobre, na realidade, o potencial do jejum na vida. Ele fez o estudo dele em macacos. É importante a gente dizer isso, o estudo foi feito em macacos. Mas houve um resultado excepcional na autofagia, né? Então, veja só, a importância do jejum para a autofagia do nosso corpo, que logo eu vou estar explicando o que é autofagia, né? Para o nosso corpo, e a importância dessa autofagia. Então, o jejum é isso, ou a restrição calórica total ao longo do dia, sendo possível, já entro aqui também no que a gente pode estar consumindo na restrição total, que seria o jejum intermitente. Só podemos tomar chá sem adoçante ou açúcar, café também sem adoçante ou sem açúcar, água com limão e bastante água. A água é liberado, porque a água vai hidratar o nosso corpo da maneira correta, para a gente aguentar e para o nosso corpo fazer o trabalho que realmente ele tem que fazer com o jejum, para a gente ter os benefícios do jejum. Hoje o jejum ele é uma alternativa, não... Porque muita gente pode pensar que a alternativa do jejum é para o emagrecimento. Hoje a ciência mostra que o jejum é muito mais para a saúde do corpo, da alma também, para só então a gente ter os benefícios do jejum como emagrecimento. Uhum. Então vamos pensar assim, né? Só resumindo para o pessoal entender. Falou em jejum, falou em restrição calórica. Né? Agora, como que vai acontecer essa restrição calórica? De que forma que vai acontecer essa restrição calórica? Existem protocolos diferentes, né? De tempo diferente de jejum, e a gente vai falar disso daqui um pouquinho. Antes, vamos falar dos benefícios, né? Você já falou da perda de peso, né? Que inclusive, vamos dizer assim, a grande maioria das pessoas, sempre que fala em jejum, associa imediatamente ao emagrecimento, à perda de peso, né? Então, esse seria, com certeza, um benefício, né? Mas não é apenas esse, né? Sim. O jejum ele vai ser importante também para elevar os níveis de colesterol bom e diminuir o colesterol ruim, que é o LDL. Ele também vai ser bom para melhorar a resistência insulínica. Ele vai ser bom também para fatores de inflamação do nosso corpo, vai reduzir os fatores de inflamação do nosso corpo. O jejum também, que eu já falei, né, da autofagia, é um estímulo para o nosso cognitivo, que a gente não imaginava isso, né, que o jejum ia melhorar até a nossa memória. Ele vai preservar também, vai nos prevenir do Alzheimer, do mal de Parkinson. É algo que pode ser muito novo para muitas pessoas, mas há algum tempo já foi dito isso, né? Porque eu vou falar um pouco da autofagia para a gente entender como pode o jejum prevenir isso, né? É importante dizer que o jejum ele só vai ser capaz de nos prevenir de doenças degenerativas quando ele atinge uma hora máxima, que é o jejum acima de 16 horas. Alguns protocolos. Eu posso muito bem parar fazer minha refeição. Antes de você falar dos protocolos, você tocou num assunto que eu acho que é fundamental, que é a questão do processo inflamatório, né, da atuação do jejum intermitente aí no processo inflamatório. E aí, lembrando que a questão inflamatória ela é base para muitas doenças, né? Então, quando você consegue ter uma atuação do ponto de vista nutricional no processo inflamatório do seu corpo e de impedir o avanço desse processo inflamatório, é um benefício muito grande. Né? Demais. Sim, previne câncer, né?
Porque a gente sabe que o câncer ele vem a partir de uma inflamação repetitiva em alguns órgãos do nosso corpo, evita tumores, né? Justamente por esse processo de autofagia. Porque o que é autofagia? É o nosso corpo ele se alimentar daquilo que não nos serve. Então, não nos serve mais. Nossas células elas vão envelhecendo e elas vão ficando ali resíduos, vou ser bem falar aqui bem na prática, resíduos que ao longo do tempo pode virar um câncer, inflama o nosso corpo, são processos inflamatórios que estão ali, e quando eu decido fazer o jejum, preparada para isso, decido fazer o jejum, por mais de 16 horas, o meu corpo entra num processo de que o meu cérebro envia uma mensagem para que, opa, tá nos faltando nutrientes. Vamos atrás desses nutrientes onde tiver. Então, primeiro ele vai atrás desses resíduos. Encontrando ele vai transformar nos tijolinhos que a gente chama de aminoácidos. Incrível, né? Ele vai transformar nesses tijolinhos. Ele faz uma faxina dentro do nosso corpo, ele vai gerar a energia que o nosso corpo precisa, depois ele entra. A segunda etapa que ele vai entrar é queimar gordura. Então, ele vai queimar a gordura adiposa, vai queimar as gorduras nas vísceras, vai queimar gorduras por onde tiver. Mas primeiro ele vai entrar no processo de autofagia, retirando do nosso corpo tudo aquilo que não é benéfico e que futuramente pode gerar uma doença para o nosso corpo. Aí é onde entra a prevenção do mal de Parkinson e mal de Alzheimer. Porque o mal de Alzheimer, ele ocorre devido a proteínas velhas do nosso cérebro. E quando eu permito que o meu corpo entre nesse processo de autofagia, ele vai fazer o quê? Ele vai limpar essas proteínas, ele vai comer essas proteínas e transformar em aminoácidos e espalhar pelo nosso corpo para a gente utilizar como fonte de energia. E logo em seguida é que ele vai entrar nas gorduras. Por isso que eu digo que primeiro vem a saúde do corpo, para depois entrar o processo de emagrecimento. E aí, quando vem a saúde, a gente vai combater várias doenças do nosso corpo. Isso é muito importante da gente colocar. Teve uma pergunta aqui, Edilene, que foi sobre o tempo, né? Se essas 16 horas que você citou, seria 16 horas acordado. Então, isso aí faz parte de protocolos e a gente vai falar deles, né, daqui a pouquinho. Aí, na hora que a gente for falar de protocolos, a gente, então, responde essa pergunta. Beleza? Eu não lembro quem que fez, que eu não consegui ver. Enfim, mas eu acho que seria interessante a gente dizer assim, né? Quem pode fazer jejum intermitente? Todo mundo pode fazer? Pronto. Nos estudos eu vi restrições a pessoas idosas, né? Pessoas idosas com mais de 70 anos, sem acompanhamento, grávidas, gestantes, pessoas gestantes, e em lactação também. Mas, porém, todavia, entretanto, com um acompanhamento nutricional, com a nutricionista do lado, pode sim a lactante fazer esse jejum, com esse acompanhamento, e só observar uma coisa: se não está existindo uma diminuição no leite materno. Se não tiver existindo essa diminuição, os outros parâmetros estiverem sendo acompanhados, porque o jejum é importante ser feito, é bom ser feito, mas sempre com acompanhamento nutricional. Não é assim, eu vou assistir uns vídeos ali e vou fazer. É importante a gente frisar sempre que a gente tem que pegar aquele profissional que a gente confia, que a gente tem aquela confiança e dizer, opa, me acompanha aqui, porque antes de iniciar o jejum, é importante a gente ver como estamos. Então, até criança, na realidade, pode fazer o jejum, né? Criança a partir de 12 anos pode estar fazendo o jejum. Porque o jejum, ele promove também a parte... O que eu acho que a gente precisa estar sempre muito alerta, né? É que cada caso é um caso, né? Então, assim, tem pessoas que numa idade aí normal, de 30 anos, 40 anos, não vai poder fazer jejum, às vezes por conta de alguma condição que a pessoa tem, por causa de alguma situação que ela está vivendo no momento, né? Então, assim, tudo deve ser muito bem pensado e planejado com o nutricionista,
né? E eu vejo também, Edilene, que assim, muitas vezes não é necessário, na maioria dos casos, pelo menos que eu atendo, não é necessário entrar com jejum intermitente de cara, né? Normalmente, a gente faz todo um processo primeiro, né? De educação alimentar, como diz você, não é nem reeducação, né? Porque a maioria das pessoas tem essa dificuldade. A gente trabalha a educação alimentar, a gente trabalha primeiro modificando, às vezes, a alimentação, uma alimentação mais natural, né? Até que a gente vai estabelecendo protocolos até chegar no jejum intermitente ou no jejum por um período, né? O que Não você é falou, Patrícia, é importante. fazendo jejum, não é assim, né? Sim, inclusive pessoas com compulsão alimentar não pode fazer o jejum, jamais. Primeiro tem que tratar a compulsão alimentar para poder iniciar um jejum. Pessoas que fazem alto consumo de carboidrato simples não podem entrar. Ah, amanhã eu vou fazer um jejum. Não posso, eu tenho que primeiro adaptar o meu corpo. Daí a importância do nutricionista na vida do paciente para poder inserir o jejum, porque vai também existir alimentos que trazem alergia para o corpo, trazem inflamação para o corpo. Então, primeiro eu vou ter que ir descartando esses alimentos, fazendo a retirada deles, para só então iniciar um jejum. Então, existe todo um processo para que a pessoa possa iniciar o jejum. Né? A gente também é importante fazer um rastreamento metabólico, saber como é que está o metabolismo dessa pessoa. Tem os detalhes que a gente, que é profissional, a gente vai olhar para esse paciente com carinho, com atenção, e a gente vai poder, junto com ele, decidir como vamos iniciar, que momento a gente vai, quais as restrições que a gente vai fazer primeiro, e aí ele vai vendo quanto tempo ele vai poder dar início aí, com quanto tempo ele vai poder dar início e de quanto tempo, né, seria esse primeiro jejum. Qual o protocolo que ele vai utilizar? Né? Qual a gente protocolo? vai protocolo utilizar de acordo com a situação específica daquele e com paciente. Objetivo. E com o objetivo dele. Sim. Exatamente. Para o paciente que quer ganho de massa magra, não é a mesma coisa para o paciente que quer perca de peso. Não é a mesma coisa para o paciente que quer sua qualidade de vida e longevidade. É diferente. Exatamente. Então, por exemplo, a Esther está colocando ali, né, que ela perguntou se ela tem algum problema porque ela faz jejum intermitente de 18 horas. Aí agora ela está dizendo, né, que ela faz jejum de 18 horas já por 3 anos. Né? Esqueci de falar. 6 dias de 18 horas e um dia de 24 horas, isso já há 3 anos. Não é interessante esse tipo de jejum, porque o nosso corpo ele se acomoda. Nosso corpo ele é inteligente. Então, o jejum a gente tem que estar causando estresse nele, pequenos estresses. A gente precisa dar, porque o estresse ele gera um estímulo no nosso corpo. Entendeu? Então, quando eu adapto o meu corpo a um tipo de protocolo, chega um tempo que ele não é interessante para o corpo, ele se acostumou. Ele se acostumou, entendeu? Então, o corpo ele tem Eu acho um risco muito grande também, porque quando você faz uma restrição calórica, obviamente você faz uma restrição de nutrientes também. Não tem como você fazer uma restrição calórica por muito tempo, por muitas horas no dia, por um tempo muito prolongado, sem que cause uma restrição de nutrientes. Sim, né? sim. Uma deficiência de micronutrientes, que é um risco para a saúde, né? É um risco. Então, isso, assim, eu acho muito, muito temeroso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque antigamente a gente só pensava em proteína, carboidrato e gordura. Parecia que a alimentação era restrito a isso, a gente não precisava de se preocupar com mais nada. Mas hoje a gente sabe que é tão importante quanto os macronutrientes são os micronutrientes. Sim, sim. E aí a minha grande preocupação com um jejum intermitente realizado por um período muito extenso é exatamente a perda de micronutrientes que pode interferir em vários processos do nosso corpo, causar várias deficiências. Né? Então, assim, por isso que é sempre importante estar com acompanhamento profissional, porque aí o profissional vai
Ai, da hora vai isso. mudando de estratégia, né? Pode ser que ele faça ponha um período de jejum e depois volte a até um pouco mais de carboidrato. Às vezes, quando sobe o carboidrato de novo, perde peso outra vez, né? Porque gera Sim, aquele estresse que sim, você colocou. Então, exatamente. o nutricionista vai utilizando essas ferramentas, dessas estratégias, e sempre tudo de acordo, obviamente, com o paciente, né? Sim, Sempre sim, combinado com o paciente e definido junto com ele, né? sim. É importante sempre a gente analisar o tempo que a gente está fazendo, ter atenção a isso, justamente por tudo que você colocou, Patrícia. Não desprezar os micronutrientes, que são fundamentais, né, em vários processos do nosso corpo. E aí, essa pessoa que está fazendo esse jejum tão longo durante 3 anos, 18 horas todos os dias e um dia 24 horas, qual o estresse que ela está gerando para o corpo dela? E ela está fazendo suplementação, porque certamente uma nutrição tão restrita a esse ponto está com déficit de micronutrientes. Não tem como não Aham, estar, né? Então é importante sim exato. procurar um Então, é profissional de importante a confio. suplementação nesse caso, né? Por isso que o jejum, ele é polêmico, né? Porque ficou parecendo Exato. um tempo que era algo milagroso, que resolvia todos os problemas, que todas as pessoas podiam fazer, e meio que da cabeça da pessoa. Não, vou fazer jejum, né? E, na Isso. verdade, não é isso. O jejum é uma estratégia nutricional que pode ser utilizada pelo profissional dentro de um programa de tratamento, né? Onde ele vai estabelecer o momento de sair, o momento de entrar, o tempo, o tipo de protocolo, tudo sempre de acordo com o objetivo da pessoa, de acordo com a individualidade da pessoa, de acordo com a condição de saúde dela, de acordo com a Sim, medicação que ela sim, toma. Quer dizer, tem inúmeros fatores que o sim. nutricionista vai levar em Vai consideração analisando. para ver em que momento ele vai utilizar a estratégia de jejum intermitente ou não, né? Sim, Ou não. sim, Não sim. necessariamente ele vai Vai utilizar ter que essa ser. estratégia. Até porque existem estudos aí que os estudos todos eles corroboram para a mesma tese, que a restrição calórica e o jejum intermitente todos têm o mesmo resultado em relação à perca de peso, né? O que vai diferenciar o jejum e a restrição calórica é justamente o que eu falei, né, da autofagia. Ponto. É a diferença entre o jejum intermitente e a restrição calórica parcial, né? Porque a gente vai ver vários tipos de restrições calóricas também, né? Então, assim, se o objetivo for perder peso, mas eu estou com deficiência de alguns micronutrientes, a gente vai entrar de início com um jejum brusco nessa pessoa? Jamais. Não podemos fazer isso. De Não forma. podemos fazer isso. A gente tem que fazer uma análise. A É pessoa uma, está com é uma algumas estratégia que a gente alergias. utiliza com muito cuidado, né? Sim. Sim. Ter muita atenção, muito cuidado e o acompanhamento do profissional para fazer todo esse processo que eu falei, de rastreação metabólica, ver quais os alimentos que causam alergia e inflamação no corpo, se existe, né? Como está o consumo de carboidrato na rotina desse paciente, desse cliente, se ele faz o consumo muito elevado, quanto tempo, né? Se ele já em algum momento já experimentou o jejum, qual a reação do corpo dele, né? É importante sim ter a presença do profissional. E é importante sim. A internet da Edilene deu uma reduzida. Eu vou sugerir para ela que, não sei se você está me escutando, Edilene, eu acho que talvez seja mais tranquilo você sair e entrar de novo. Acho melhor para poder estabilizar a internet. Ela saiu, daqui a pouquinho ela retorna, né?
Então, gente, essa responsabilidade, né, em lidar com o jejum é muito, muito importante, né? Porque muitas pessoas utilizam de uma forma assim, sem orientação, ou realmente fazem um tempo além do necessário, às vezes sem uma preparação adequada, né? Então, tudo isso a gente precisa de acompanhar, tá? Vamos ver se a Edilene vai conseguir voltar. Internet é assim, né, gente? De vez em quando dá uma... Voltei. Então, vamos falar um pouquinho dos protocolos? Deixa eu me ouvir um pouco, não consegui entender, Patrícia. Vamos falar um pouquinho dos protocolos? Conseguiu ouvir? Ainda falhou minha internet, tu acredita? Falei assim, vamos falar um pouquinho dos protocolos? Ah, tá. Vamos sim falar dos protocolos, né? O jejum, o mais utilizado hoje são de 5 dias se alimentando, né, com alimentação restrita, e 2 dias de jejum. Que ele pode ser o consecutivo, 2 dias, no caso, sem se alimentar, que isso é um impacto, né? Mas aquilo que a gente disse, com o acompanhamento, depois de ver que está tudo direitinho, que é possível sim fazer, a gente entra com esse jejum. Ou pode ser consecutivo, 2 dias, alimentação zero, só água, chá, café, sem açúcar, sem adoçante, como eu falei. E os outros dias com alimentação restrita. Aliás, com alimentação dentro da taxa metabólica. Ok? Isso. Sem ultrapassar. Esses 2 dias de jejum é o que mais se tem resultado para a autofagia, que é para longevidade, prevenção de algumas doenças inflamatórias. Esse é o jejum mais top se o objetivo é esse. Aí tem o jejum de pessoas que querem ter esses benefícios, mas não quer perder gordura nem massa. Na verdade, o jejum, o percentual de massa muscular que se perde é muito pouco. Mas ele quer manter aquele corpo. Então, o que é que ele faz? Faz esse jejum de 24 horas e no outro dia come mais. Come acima das necessidades dele para manter. Então, ele só dá aquele estímulo, aquele estresse, e no dia seguinte ele repõe aquilo que ele perdeu no dia anterior. Tem esse tipo de jejum também. Vamos falar de uma conta, assim. Quando a gente fala do protocolo 5x2, né, que seria 2 dias de jejum e 5 dias da alimentação normal. Alimentando normal dentro da... Né? A gente vai ter uma queda, porque se eu tenho 2 dias com uma alimentação bem baixinha, né, com um nível calórico bem baixinho, e os outros dias dentro da taxa metabólica, no total da semana, eu vou ter rebaixado, né, esse nível de caloria que eu vou consumir, e por isso, então, eu vou conseguir esse efeito que eu preciso. Quando faz desse segundo jeito que você colocou, né, que seria, então, para manter, né, a gente não tem uma queda muito grande da nossa ingestão de calorias, né? Sim. Porque se pensando também nas pessoas que têm... Eu comi muito mais, então, no final das contas, eu mantenho. Isso. Pensando também nas pessoas que já têm uma hipertrofia, têm um percentual de gordura baixo no corpo, mas quer esses benefícios do jejum, certo? E eu tenho um jejum de 3 refeições restritas, que é o menor que a taxa metabólica, né? Que eu posso estar fazendo ao longo da semana, mas não comendo à noite, mas fazendo 3 refeições dentro da minha taxa metabólica. Eu também vou ter um déficit, né, calórico, porque eu tenho minhas atividades do dia, da minha rotina, e eu acabo que ajudando na perca de peso. Exatamente. Certo? E, por exemplo, agora vamos falar de horário, né? Eu faço minha última refeição às 8 horas da noite e só vou comer no outro dia, 8 horas da manhã. Eu tenho 12 horas de jejum. Né? Eu já tenho 12 horas. Esse jejum pode ser feito, a criança pode fazer perfeitamente. Exato. Por isso que porque ela vai falar de jejum, a gente tem que saber de que jejum que a gente está falando, não é? Porque senão fica parecendo que é sempre uma coisa fora do planeta. Mas não, 12 horas de jejum seria mais ou menos aquele tempo que o nosso corpo precisa
para descansar, para se recuperar do estresse que ele sofreu no dia anterior, né? Para realizar todas as suas trocas, para então iniciar um novo dia. Então, quando a gente faz um jejum de 12 horas, sendo que a gente parte no horário da noite, né? E aí a gente completa no outro dia, a gente tem grande parte desse tempo dormindo, né? Sim, a gente sim. tem aí umas 8 horas, dessas 12, umas 8 horas dormindo. Então, esse seria um tempo normal, assim, que a gente poderia fazer sempre, né? Sim, sim. Esse aí a gente pode fazer sempre. Sim, que é justamente esse que eu falei, que é a alimentação restrita, né? Que é 3 refeições ao longo do dia, menos a refeição da noite. Então, você, antes do sol se pôr, você já não come. Você come e já depois disso já não come mais. Pode ser jejum, né? E no outro dia você já escolhe sua alimentação, sua dieta, seu planejamento alimentar, de acordo com o que a nutricionista passou. E aí já tem um jejum mais prolongado, né? Que é o jejum que eu como às 8 horas da noite, só vou comer no outro dia um lanche de 10 horas da manhã, o meu jejum de 10 horas. Esse jejum é de 10 horas. Aí eu tenho um jejum de 16 horas, talvez a colega que falou aí é o que ela pratica, né? Ela come às 8 horas da noite, só vai comer no outro dia de meio-dia na hora do almoço. Né? Aí seria meu jejum de 16 horas. E o de 18 horas eu como às 8 horas da noite, e no outro dia, às 14 horas, eu posso estar almoçando esse horário. Seria meu jejum de 18 horas e eu tenho uma janela aí aberta de 6 horas para me alimentar. O de 16 horas eu tenho uma janela de 8 horas para me alimentar. Agora, entendendo que não é alimentar assim, vou passar o dia comendo, não. É escolher os horários de se alimentar e o que vai comer também é importante, né? Porque não adianta uma restrição calórica e aí até chegar... Uma alimentação de má qualidade, né? Exato. Evitar os industrializados, né? Os carboidratos refinados, né? Na realidade, tem estudo que fala até de zerar carboidrato. De zerar carboidrato nesse período de jejum, né? Gerar como fonte de energia ser justamente aquilo que o nosso corpo não precisa, não necessita. Nós vamos dar estímulos e estresse, pequenos estresses a ele, para que ele gere energia a partir como é que eu posso dizer? Vamos chamar de lixinho, desses lixinhos que estão dentro das nossas células, dentro do nosso corpo, para retirar, para trazer saúde e longevidade. Aqui alguém, acho que foi a Miriam, perguntou se a gente tem alguns artigos para poder sugerir para as nutris. A gente pode depois colocar, a gente não vai colocar aqui agora, mas a gente tem artigos sim, podemos colocar para vocês, né? Como fonte de consulta, como fonte de estudo, que tem muita coisa boa, tem muitos estudos bem feitos, né, hoje sobre jejum intermitente. A gente pode colocar depois sim, tá? Olha que daqui a pouco já acabou nosso tempo, hein? Então, passa ligeiro, né, Patrícia? Passa muito rápido. E aí vamos falar, bom, de protocolos então, gente, lembrando, né, que a gente tem protocolo 5x2, que são 2 dias de jejum, 5 dias alimentando normal. A gente tem horários diferentes, períodos, né? De 14 horas, 16 horas, 18 horas. Normalmente, o nutricionista vai escalonando isso, né? Ele não entra de cara no jejum de 18 horas, por exemplo, né? Ele vai escalonando e vai trabalhando à medida que o paciente vai sendo treinado, né, para utilizar o jejum, tá? E aí, como é que quebra o jejum? Tem alguns alimentos que podem assim, ser mais utilizados para sair do jejum? Sim, os alimentos, por incrível que pareça, os mais gordurosos, né? Tem gente que até bacon come no café da manhã, ovos mexidos, ovos cozidos, oleaginosas, castanhas, né? As nozes, amendoim eu não gosto muito de indicar, não. Tem um meio que, né? Mas abacate também muito indicado, né? O peito de frango. Deixa eu ver aqui mais, verduras e legumes também, que a gente vai ter o aporte, né, de micronutrientes, frutas, né, que não sejam de alto índice glicêmico,
A banana é muito Uhum. indicada, a banana com aveia, também a aveia é importante se colocar, né, Vai, para no pós-jejum. e aí, gente, olha só, dos alimentos, né, que a Edilene sugeriu aí como para quebrar o jejum, se a gente for observar, né, o que que tem aí? Tem comida de verdade, tem comida o mais natural possível. Ah, mas e o bacon? Tá, a gordura da carne, né? Aí a gente não vai buscar a gordura industrializada, a gordura trans, a gordura que está em produtos superprocessados, não. Nós vamos buscar aquela gordura que é própria da natureza, que está no alimento, faz parte do alimento. A gente não está adicionando, né? Isso é muito importante. E lembrando que aí, no caso, a gordura deve ser sempre o mais natural possível, mesmo o bacon, né? Não vai usar um bacon superprocessado. Vai lá no açougue, que você compra sua carne, principalmente aquele açougue que você confia, que você já tem um relacionamento, né? Já conhece o produto. Não vai sair no supermercado e comprando qualquer coisa, né? Então, Sim, dá assim, preferência, e dá preferência sempre aos produtos que são etiquetados, né? Que tem um selo ali de qualidade, né? A gente tem que dar, que a gente sabe que foi bem cuidado, que foi bem alimentado. Tem e que ter aí, esse gente, cuidado. é muito importante, né, a gente reforçar que quando a gente fala de alimentação, quando nós nutricionistas falamos de alimentação, a gente vai sempre primar pelo alimento o mais natural possível, né? Então, isso aí é o que está no guia alimentar, né? A gente não está inventando da cabeça da gente, não é porque a gente acha, não, né? Está lá no nosso guia alimentar da população brasileira que a gente deve sempre priorizar os alimentos o mais natural possível. Então, esse, né, é o ponto do qual a gente sempre vai partir. Seja numa estratégia de jejum intermitente, de low carb, de uma alimentação mais convencional, seja o que for, a gente sempre vai primar por uma alimentação o mais natural possível, né? Isso a gente tem que firmar muito. Então, me conta assim, o que a gente não deve comer para quebrar o jejum? Que não deve comer para quebrar o jejum. Quando eu estou fazendo jejum, que vou quebrar o meu jejum, minha primeira refeição, as refeições seguintes, extremamente importantes, são as que eu acabei de falar. E o que não devo comer após o jejum são os carboidratos refinados. Tem gente que vai quebrar o jejum como um pão, né? Farinha branca, como o arroz branco, vale salientar, o arroz branco jamais. Né? A tapioca, que tem muita gente que tem ilusão com a tapioca, também não se pode comer a tapioca, né? Porque ela tem um alto índice glicêmico. E o objetivo da gente é justamente o oposto, né? Buscar alimentos que vão ser digeridos e vão ser lentamente absorvidos no nosso organismo, para poder nós termos a qualidade do alimento, né? Exatamente. E me fala uma coisa, eu acho que a gente... Oi? Minhas irmãs falando, diga a papai que eu estou dando um oi também. Então, acho que uma coisa a gente já falou, mas vale a pena a gente firmar, né? Não é para fazer jejum todo dia, né, Maridinei? Não é para fazer jejum todo dia. Ah, eu vou fazer jejum todo dia, né? Não pode, justamente por essa questão do estresse que a gente deve gerar para o nosso corpo. Nós não podemos adaptar o nosso corpo, porque não vai gerar os benefícios que ele vai trazer, que a gente busca promover no nosso corpo, né? Que o primeiro seria a autofagia, falo novamente, que eu achei assim fantástico estudando, né? E poder perceber e na verdade, no congresso que eu falei a você, que eu dei o cartãozinho vermelho, ao sair dele eu já saí com o cartão verde na mão, né? Porque ela já conseguiu mudar o meu pensamento em relação ao jejum, isso em 2016. E foi em 2016 que o biólogo que eu lhe falei, o japonês Yoshi Nagi, ganhou o prêmio Nobel, né, por justamente descobrir o potencial da autofagia. Então, assim, é importante demais, 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 demais a gente saber que o jejum pode ser praticado, sim, pela maioria das pessoas, porém, com acompanhamento nutricional,
para saber quantos dias da semana posso estar fazendo o jejum, por quanto tempo posso estar executando o jejum, qual o resultado desse jejum na minha vida. O meu corpo, ele dá sinais. Como o meu corpo está dando sinais? É um sinal positivo, minha memória está ficando melhor, eu estou ficando mais ágil, eu estou conseguindo executar minhas tarefas do dia a dia. Né? Com mais mais disposição, fundamental também sentir essa disposição, saber diferenciar o que é fome e vontade de comer, porque às vezes a gente não está com fome, o jejum não é para dar fome, o jejum, e se a gente tiver com vontade de comer excessiva, a gente está com compulsão alimentar, porque no jejum a gente não sente essa fome. Quando sentir, a gente tem a diferença. A vontade de comer é aquela vontade que você come, daí a pouco você está saciado, mas não passa 30 minutos, você, eu queria comer novamente, e você vai atrás da comida novamente. Você come, agora eu estou saciado. Mas daqui a 1 hora você está atrás de comida novamente, você quer estar mastigando. Então, isso não é fome. Isso é vontade de comer, isso você está querendo preencher um vazio que está dentro de você, que é devido talvez fatores emocionais, alguma preocupação, alguma outra coisa. Não é fome, a gente tem que saber diferenciar. Então, isso que você está colocando é muito importante, porque faz parte daquele processo que a gente tinha falado, né? Então, assim, identificar se é fome, se é vontade de comer, isso tudo faz parte desse processo, para que quando a pessoa for chegar no momento de fazer o jejum intermitente, ela esteja pronta para fazer o jejum de forma que vai realmente colaborar para ela alcançar o resultado que ela necessita, né? Então, por isso que é importante esse acompanhamento, não é mesmo? Para não ficar ali um período de jejum extremamente restritivo e depois ter a necessidade muito grande de voltar a uma alimentação que ela já fazia anteriormente, né? Sim. E aí passa esse período restrito, não fez a preparação que deveria ser feita, quando passa por esse estresse, melhora alguns parâmetros do corpo, mas como não se preparou, quando volta para a rotina, volta a comer tudo que não deveria comer, né? E aí coloca o corpo em outro tipo de estresse, às vezes inflamando mais o corpo, trazendo mais doença para o corpo, né? E aí o objetivo da gente hoje é a melhor qualidade de vida, melhor longevidade. Eu acho que é o objetivo da medicina, da medicina, nem tanto como a nutrição, mas a nutrição em si. Eu vejo também outro ramo é a enfermagem, trabalha muito com a prevenção, trabalha muito direcionado assim, o indivíduo ele tem uma melhor qualidade de vida, né, em todos os aspectos. Eu acho que já está assim, quase no nosso finalzinho, mas eu não queria que você deixasse de falar, que a gente deixasse de tocar no assunto aqui, sobre a questão do jejum e o treino, né? Se é possível treinar em jejum. A gente sabe que vai ter profissionais que que têm linhas diferentes têm condutas diferentes, então alguns profissionais vão concordar, outros vão discordar, mas eu acho maravilhoso a gente poder colocar as várias visões, né, que a gente tem, todas elas baseadas sempre em algum estudo. E aí, para você, é possível treinar em jejum? Depende, tudo depende. Por exemplo, é possível treinar em jejum, mas esse jejum é possível mantê-lo após o treino? Depende qual o meu objetivo. Se eu quero o meu ganho de massa, se eu quero o ganho de músculo, eu não posso terminar de treinar e me manter no jejum. Eu tenho que me alimentar, porque essa alimentação é que vai formar os tijolinhos para que o meu corpo ganhe o músculo que eu estou necessitando. Mas eu estou acima do peso. Iniciei o jejum, estou me dando super bem, estou disposta, eu estou mais ativa, eu me sinto bem, eu termino de treinar, eu não sinto fome. É possível permanecer no jejum? É possível. Porque o corpo vai entrar naquele processo de quebra de gordura, entendeu? Exato. Primeiro ele entra na autofagia que vai transformando aqueles... Que o corpo às vezes não está sentindo fome porque ele já está atrás de substratos ali e ele está transformando em energia. Eu não estou sentindo fome porque eu tenho um substrato, eu tenho um resto, tenho um lixinho ali dentro que já está virando energia. E depois ele vai entrar na gordura. E aí ele vai me ajudar a queimar
calorias. Então, para o meu objetivo, se for a perca de peso, é possível, legal. Com acompanhamento nutricional, com acompanhamento do educador físico e com o paciente se observando, o cliente, ele tendo essa sensibilidade de perceber como eu estou. Eu estou bem? Eu estou mais disposto? Eu senti tontura? Porque, gente, para pensar, se eu restringir a minha alimentação e sentir um pouco de tontura e eu identificar que é fome ou hipoglicemia, eu pego a maçã e mordo, resolveu. Beleza. Eu não tenho problema. Porque lá no início já foi feito o meu rastreamento metabólico, a nutricionista já me acompanhou, ela já viu todos os parâmetros, ela viu que é possível sim eu fazer o jejum, então não tem problema. Então é possível sim treinar e se manter no jejum ou treinar em jejum, mas logo em seguida me alimentar para o que eu quero manter. Eu quero manter o meu percentual de massa magra ou eu quero ganhar mais massa magra, então eu tenho que me alimentar. Porque são vias diferentes. Ou seja, o jejum pode também ser uma estratégia para ajudar, né, a ganhar massa magra. Sim, sim. Também é uma estratégia para ganho de massa. Também é uma estratégia para perda de peso. Também é uma estratégia para longevidade. Eu estou fã do jejum, Patrícia. Eu também sou fã. Também gosto muito, mas eu gosto muito também de alertar. Gente, cuidado, né? Não vá lendo lá na internet, jejum intermitente, vou fazer isso e vai lá e segue. Cuidado, não é assim que se usa essa estratégia, né? É muito importante que ela seja bem aplicada, bem orientada, pelo período correto, né? Mantendo o acompanhamento com exames também laboratoriais, para sempre ver a necessidade de suplementação, né? Então, assim, é uma estratégia interessante, que traz resultado, que já tem muitos estudos, mas que também é preciso ter muito cuidado, né, e fazer da forma correta, de acordo com a individualidade de cada paciente, né? Sim, sim. Importante demais. A gente nunca pode deixar de frisar a importância do acompanhamento, né? Do acompanhamento médico, do acompanhamento nutricional, a importância dos profissionais da saúde que estão aí. O fisioterapeuta também é muito importante, né? O enfermeiro também é muito importante, o psicólogo é fundamental, principalmente para as pessoas que têm compulsão alimentar, né? A gente vê hoje em dia cada vez mais as pessoas precisando e a gente precisa trabalhar em parceria, em conjunto, né, com esses outros profissionais, o educador físico. Então é um conjunto de profissionais que estão capacitados, que estão preparados para atender a demanda. Não adianta, olha, eu vou olhar aqui na internet e vou ver e vou adotar isso para a minha vida. Mas e como eu estou, né? Como estão meus exames? Como está a minha avaliação, minha antropometria? Como está a minha bioimpedância? Como eu estou, né? E o profissional é quem vai ter um olhar crítico e direcionado. Profissional capacitado. E aí, minha querida, então olha só, eu queria te agradecer imensamente, né, essa oportunidade de tratar de forma simples, correta, direta, sobre um tema que é polêmico, sim, né? E que a gente sabe que quanto mais a gente estudar, mais vai ter coisa para estudar, mais a gente vai querer aprender. E essa é uma disposição nossa, né, dos nutricionistas, de estar sempre estudando, sempre correndo atrás, porque eu falo que a nutrição ela é uma ciência como qualquer outra, ela é transitória, né? O que hoje é consagrado, amanhã, novos estudos, mudam, às vezes, as nossas condutas. Então, assim, a gente está muito aberto, né, para essas descobertas, estudos, e para buscar o melhor dos nossos pacientes, e isso que eu acho que é o mais importante, né? Sim. Então, assim, muitíssimo obrigada por sua presença aqui hoje, na Semana da Nutrição. A Juliana Castro está aí com a gente, ó, amanhã é ela. Oi, Gil, estamos aqui firmes. Raquel também aí, minha amiga. Obrigada. Gente, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Se tiver talvez tenha alguma coisa que a gente não tenha respondido, que às vezes passa rápido aqui, não vejo, mas a gente tenta responder lá nos comentários, ok? Obrigada pelo convite, Patrícia. Muito obrigada.
Obrigado, pessoal, que participou, quem assistiu. Espero ter respondido à expectativa. Com certeza. Gente, até amanhã. Um super beijo para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.